Muito bom dia, turma. Meu nome é Romário Batista, sou professor de Letras, Língua Portuguesa, e hoje vou trabalhar com vocês um texto chamado Os Anões, de Verônica Stiger. Vou fazer a leitura do texto, depois darei algumas explicações para vocês. Ele tinha a altura de um pigmeu e ela batia na cintura dele. Os dois eram tão pequenos que mal alcançavam o alto da bancada dos doces. Ela dava saltinhos para tentar ver o que a confeitaria tinha de bom. Ele, mais circunspecto, espichava o pescoço, apontava o nariz para cima e a expirava fundo, como se pudesse pelo olfato identificar as guloseimas que o olhar não divisava. Os dois até que faziam um conjuntinho bonito. Não eram deformados, nem tinham aspecto doentio, característicos de alguns anões. Pareciam tão somente ter sido projetados em escala reduzida. Poderíamos sentir compaixão ou mesmo simpatia por eles, se não fossem tão evidentes suas graves falhas de caráter. Após a leitura completa desse texto, nós identificamos aqui, gostaria que vocês identificassem, dentre tantas, algumas classes gramaticais, como adjetivos, substantivos, sujeitos e advérbios. Então eu vou dar 5 minutinhos para vocês estarem analisando, olhando e destacando alguma dessas classes aí no texto, tá bom? Bom, vou dar exemplo de alguns aqui para vocês. A gente observa, alguns substantivos, como anões, infância, memória, vida. Substantivo, lembrando que substantivos são palavras que nomeiam seres, coisas, lugares ou ideias. E os sujeitos, a gente tem como exemplo também os anões dançaram na floresta. A análise: o sujeito é quem realiza a ação ou é o tema da oração. No exemplo, os anões é o sujeito da frase. E advérbios temos, exemplo, ele fala suavemente. Análise: advérbios modificam verbos, adjetivos ou outros, dentre vários outros que vocês podem estar destacando e conversando aqui entre si para a gente ver, os que tem dentro do texto. Bom, então eu gostaria agora que cada um de vocês fizessem a releitura desse conto em voz alta, com expressão de sentimento, fazendo sua própria interpretação. Vamos começar? Bom, a minha opinião, um pequeno resumo desse conto dos anões, que é o livro da escritora Verônica Stiger. Ele explora a vida e as relações da protagonista com um tom poético e reflexivo. A obra aborda temas como a infância, a memória e a busca por identidade, utilizando a figura dos anões como uma metáfora para as diferenças e singularidades da vida. A narrativa é marcada por uma linguagem rica e imagética, onde a autora mistura elementos do realismo com toques de fantasia, criando um ambiente que instiga o leitor a refletir sobre suas próprias experiências e percepções. Bom, e na minha opinião, dando a minha opinião sobre esse conto, ele traz muitos pontos importantes. O principal, eu creio que seja a aceitação,
e a valorização das diferenças, né? É o que principal que a gente vê no texto. É um desafio que encontramos no mundo de hoje. A reflexão sobre a infância também retrata muitas coisas, que dá aquele gostinho de nostalgia, né? Coisas da nossa época, da fase de criança, e que a gente vai perdendo no decorrer dos anos. E a busca por identidade, né? A busca pela compreensão de si. O conto pode explorar como as memórias moldam quem somos, né? É o que eu acabei de dizer, às vezes a descoberta, a gente tem dificuldade nessa descoberta do eu, né? Quem eu sou, qual o meu objetivo, quais os meus anseios, quais são os meus medos. Voltando no texto, no trechinho, a gente observa também a falta de empatia. Nesse trechinho, não era a primeira vez que os víamos. E pior, não era a primeira vez que os víamos tentando furar a fila. O casal se aproveitava da baixa estatura para sem vergonhamente passar na frente das outras pessoas que esperavam por atendimento. Foi assim, outro dia na farmácia. Os dois entraram no estabelecimento e foram direto para a boca do balcão, ignorando todos os que aguardavam pacientemente. Só não brigamos com eles porque não foi preciso. O balconista, desatento como sempre, não os percebeu e, bem feito, nos atendeu primeiro. Contudo, naquele outro dia, na confeitaria, a balconista não só os viu, como solicita como de costume, ofereceu um banquinho para que eles pudessem subir e enxergar os doces por cima da bancada. E não é que os petulantes aceitaram a gentileza dela e ainda tiveram o desplante de ficar indagando de que era feito cada um dos infidáveis docinhos? Nós, que até então aguentávamos quietos o comportamento acioso daqueles dois, começamos a reclamar. Vai demorar muito? Gritei, no final da fila. Nós não temos o dia todo para ficar esperando. Meu marido acrescentou. E eles nem pestanejavam. Continuavam em cima do banquinho a perguntar sobre os doces e a pedir provinhas. Não deu um minuto e a senhora que estava na nossa frente berrou também. É para hoje? Na verdade, observamos, né? Uma linguagem também, algumas palavras um pouco diferentes no texto, né? Eu gostaria que vocês também analisassem esse tipo de linguagem que a autora utilizou nesse texto. E gostaria que cada um analisasse, né? Identificasse nesse texto aí algo diferenciado. Qual a mensagem realmente que esse texto ele vem trazendo para a gente? É mais um texto com um ar de comédia? É mais um texto voltado, vamos dizer assim, para um preconceito sobre a questão de tamanho, né? De estatura. Então eu gostaria que vocês usassem a criatividade aí e ressaltassem, né? Fizessem uma espécie de um debate entre si, né? Valendo nota, dentro dessa aula ainda, a respeito desse texto. O que a autora quis dizer com ele? Qual a mensagem principal desse texto para nós? E o que podemos trazer de positivo desse texto, né?
para os dias atuais e o que esse texto também traz de negativo. Agora vocês poderiam anotar os tópicos, os pontos aí no caderno, mas vai ser oralmente. Gostaria que cada aluno, né, dasse o seu parecer, o seu ponto de vista, logo após a leitura e interpretação desse texto.